Paz do Senhor, irmãos. Amém! Mas fala animado, não para mim, fala para Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém! Eu sei que um puxãozinho de orelha às vezes dói, mas faz bem. É, meu Deus! Né? Um puxãozinho de orelha não é para ferir, não é para machucar, né? É para orientar, né? Porque Deus, quando deu a vara para Moisés e o cajado, ele disse: ó, o cajado é para você puxar, para você conduzir a ovelha se ela estiver saindo fora do trilho. E a vara, se caso precisar, uma correçãozinha, não é machucar, né? É, Deus! É para ela olhar a vara e falar assim: se eu desobedecer, eu... Pode sentar, senta aí, querido, senta aí, fica à vontade aí, por favor. A pastora falou que hoje vai ser a última vez que eu vou ministrar aqui, então eu posso ir até meia-noite, tá bom? Se tem casa, não. A irmã não tem problema, como ela está aqui do lado dela, então, não tem problema, vai chegar os dois em casa meia-noite, mas antes de chegar em casa, ele vai levar ela na pizzaria da churrascaria. Foi isso que o pastor falou, não foi? Amém, louvado seja Deus. Aleluia, eu quero louvar o Senhor, irmãos. Aleluia a Deus! Ele é bom o tempo todo. O Senhor, Ele se faz presente nesse lugar. Glória a Jesus! Amém? Aleluia. Eu confesso para os irmãos aqui que eu sempre digo: o mentiroso não é do reino do céu. É, papai. Pastor Edson, eu nem tomei banho ainda, para falar a verdade. Graças a Deus é minha mulher que vai dormir comigo, como eu dou, né? Se ela falar para mim tomar banho, eu tenho que ir, né? Senão eu durmo no sofá. Eu tenho que obedecer de alguma forma, né? Se eu amo ela, eu vou fazer o quê? Né? Aleluia. Né, irmão? Aleluia. Dormir no sofá é ruim. Aleluia. Mas é porque eu fui direto lá, né, pastor evangelista? Fui direto, Marcos. Fui direto ali como é que se fala? Um curso de capelania, né? E os irmãos tinham convidado nós e a gente... Quase que eu não fui, confesso que eu não fui, que eu não ia. Porque eu chamei um, tinha algo para fazer, né, irmão? O outro também. Eu falei: Senhor, e agora? Eu falei para minha esposa: sabe de uma coisa? Eu trabalho com Uber, né, irmão? Então eu sou por conta, eu dependo do Deus, não, dependo de Deus, e depois eu dependo do meu trabalho. Mas eu falei para minha esposa, eu falei: eu vou. Eu falei: eu vou, não vou sozinho. Ela falou: quem vai com você? Eu falei: vai a Trindade Santa do Céu. Querido. Aleluia! Chega lá, vai ter mais alguém para estar comigo lá. E eu acabei de chegar àquela hora, pastora, por isso que eu cheguei atrasado. Eu só passei em casa, peguei aqui o paletó que está cheirando um perfuminho aqui, né? Para não abraçar o pastor e ele falar que eu estou fedido, né, irmão? E aí eu falei: agora eu vou. Mas o interessante, pastor Evanilson, que eu não conheço ele, eu ouvi o nome dele agora. Pastor Evanilson, eu não conheço ele, ele me conhece. Nós se conhecemos desde 1997, né, pastor Evanilson? Foi quando eu coloquei o meu pezinho a primeira vez na Igreja Brasil para Cristo, né? Fiquei lá 12 anos, depois saí, né? E fui para outros lugares. E estamos aqui, irmão. O mais importante não é você sair do lugar. O importante é que você não saia da presença de Deus. Aleluia! Esse é o importante, né? E estou aqui, o pastor Edson, ele falou que ia tomar meia hora. Desculpa o termo, se lascou, vai ter que brigar com o povo depois, porque eu vou até meia-noite. Aleluia, Deus! Ele falou, ainda bem que todo mundo mora perto, né? Não? Não tem problema não, eu estou com o carro aí, eu te levo embora. Glória a Jesus! O importante é que você ouviu o que Deus tem para falar, né? Glória! Aleluia, pastor Júlio. Aleluia! Eu falei para ele: pastor, desculpa de novo, me lasquei. Ele falou: por quê? Eu falei: rapaz, só tem doutor da lei aqui, o que eu vou fazer agora? Só tem homem que, né? Evangelista Marcos, pastor ali, uma benção, que eu conheci ele lá na casa do pastor Júlio, né? Eu estou devendo mais uma visita lá, não é? Quem deve tem que pagar, irmão. Aleluia, Jesus! Um dia eu pago, pastor. Antes de eu falecer, antes de Deus me recolher, eu pago. Vanilson, vou falar nisso, eu vi o Aguinaldo hoje, eu estava lá. Ele estava lá. Gordinho, se correr, cansa.
Aleluia, amém, queridos? Amém. Eu sou brincalhão assim, sabe que eu sou brincalhão assim? Mas quando tem que dar chapuletada, né, pastor? Glória a Deus. Mas não vou dar chapuletada, não, vou dar a palavra para vocês, tá bom? Aleluia, a palavra do Senhor, conforme foi dado aí o tema, não é? Para a pastora Renata, no dia que eu preguei aqui, né? Ela falou assim: pastor, Deus me deu o tema. Eu falei: louvado seja Deus. Aí quando eu estava saindo, ela falou assim: quem vai pregar é tu. Aleluia, Jesus. Quase que o louvado seja Deus voltou para trás. Quase, faltou pouco para ele voltar para trás. Aleluia. Mas a Bíblia diz que os covardes não entrarão no céu. É. Mas quase que eu me fiz covarde. Quase que eu falei para o Mauro: Mauro, abre a porta do carro e fica ali na retaguarda que eu vou sair de fininho. Quase. Graças a Deus eu quase não deixei. O livro de Mateus, no seu capítulo 11, a missionária Tati, ela já leu quando eu estava chegando até aqui, você chegou também. O livro de Mateus, no seu capítulo 11, Glória. no seu verso 3, não é que ela leu, que é o tema. A minha versão aqui pode ser um pouco diferente, amado, mas o importante é que nós lemos e entendemos o que Deus quer falar com a gente. E ele diz assim, ó: e naquele, eis que aquele que estava para vir, ou devemos esperar outra. A versão da minha Bíblia que é um pouco diferente, tá bom? Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Eu estava meditando com o Senhor. Eu vinha vindo lá do outro lado, lá perto do jardim, lá Bananal, do bairro lá. E eu vim conversando com Deus, dizendo: Senhor, e agora? Aí chega aqui, completa o negócio. Louvor, a massageira, depois vem a paulada. Depois vem, eu falei: Jesus, e agora? Tomei paulada, vou embora para casa, cheio de dor, mas não tem problema. Depois você me dá o gelol, porque eu não vou gastar do meu bolso. Você vai comprar o gelol e vai me dar. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, porque a pancada dói, irmão. Deixa roxo, mas é bom que some. Aleluia. Aleluia. O interessante é que o texto ele diz que, ou essa palavra desse livro vai dizer que esse é um dia que Jesus ele vai se encontrar com o João Batista. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer para nós que Jesus ele está com seus discípulos reunidos. E Jesus ele termina, ou quando ele está terminando de instruir, aleluia, os seus discípulos. Aleluia, louvado seja Deus. Aí a Bíblia vai dizer que os discípulos de João, eles vêm ter com Jesus, isso é, eles vêm se encontrar com Jesus. Aleluia, mas espera aí. João está encarcerado, João está preso. Até agora eu não sei qual é a distância do cálice que eles estavam, e a distância onde Jesus estava, aleluia, instruindo, falando para os seus discípulos. Mas o interessante é que, lendo o texto, vai dizer que João, ele ouviu que Jesus estava, aleluia, ali, digamos assim, na cidade. Jesus estava naquele lugar. E o interessante é que, se eu posso dizer assim, pastores, a curiosidade, aleluia, bate na mente de João. Aleluia. Você sabe o que é que muitas das vezes atrai alguém para a igreja? É a curiosidade. É dessa maneira, Deus. Aleluia, eu vou lá e quero ver se Jesus é tudo isso. Eu vou lá e quero ver se Jesus faz tudo isso. Porque aparentemente parece que ele não fez nada, parece que ele não faz nada. Aleluia, então eu tenho que ir. Aleluia, não só para vê-lo, mas eu tenho que ir para senti-lo. Aleluia. Aleluia, porque sentindo ele é que eu vou, aleluia, ter o reconhecimento, aleluia, de quem ele é. Por quê, querido? Aleluia, porque, aleluia, você pode ser a coisa mais linda, aleluia, por fora, mas se o seu interior for feio, ninguém vai enxergar nada. É Deus.
Aleluia. Então João ele pede, ou ele dá ordem para os seus discípulos ir até lá. E quando eles chegam lá, que Jesus termina, digo assim, a sua reunião com os seus discípulos, aleluia, eles vêm e falam assim: eis, eles não chamaram ele de mestre, porque até então eles só conheciam João, aleluia, como mestre deles. Aleluia, até então ele só tinha meio que por cima, aleluia, tido o ensinamento, aleluia, de João. Mas o interessante que a gente vai olhar e vai ver, aleluia, que João, aleluia, ele não veio, aleluia, louvado seja Deus, para profetizar cura, ele não veio para profetizar libertação, ele não veio para, aleluia, profetizar, louvado seja Deus, transformação. Aleluia, interessante que a Bíblia vai dizer que João, aleluia, ele foi chamado, ele foi escolhido para preparar o caminho. Aleluia! Aleluia, entenda bem uma coisa, você não vem para a igreja simplesmente por vir para a igreja. Aleluia, você vem para a igreja para ser preparado. Aleluia, para quando você sai da igreja, aleluia, você ir e encontrar alguém que está fora do caminho para instruir ele a vir pelo caminho. Aleluia, Deus! Aleluia! Porque a Bíblia diz que Jesus, ele disse: eu sou a mentira, eu sou o caminho todo. Foi isso? Aleluia, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Aleluia, peraí. Se eu não estou no caminho, se eu não ando no caminho, como que eu posso instruir alguém a andar no caminho? Aleluia, então João ele veio. O interessante é que, se você analisar, voltar lá atrás, é Isabel, né? É mãe de João. É isso? Quando Maria sente que está grávida e ela vai de encontro a Isabel, João teve uma tristeza tão grande, não foi? O bichinho com 6 meses sendo gerado dentro da barriga, quando ele sente a presença, pastor Evandro, quando ele sente a presença, aleluia, vai dizer que ele ficou numa inquietação tão grande, que se ele tivesse no tempo, ele tinha saído. Aleluia. E a mãe não entende. Aleluia. Mas aí eu vejo como Maria chegando. Vou dizer aqui, posso dizer nas minhas palavras, sempre que uma certa, como é que se diz? Faltou a palavra aqui. Uma certa comunicação entre o caminho e aquele que veio preparar o caminho. Aleluia. Aleluia, parece que eu vejo ali uma comunicação, está entendendo? Dizendo assim: ó, você vai chegar primeiro do que eu, mas quando eu chegar, Glória. aleluia, pega aí, vai pegando aí, aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus disse o quê? Aleluia, chegareis a mim e eu chegarei a vós. Primeiro você tem que chegar a Ele. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, vamos lá, João nasce, João, ele começa a anunciar ou pregar o arrependimento de pecados. O interessante é que João, ele era tão bonzinho, esse João Batista, ele era tão bonzinho, que ele não chegava, evangelista Marcos, massageando, não, já chegava descendo a madeira. Aleluia, Deus. Ou não? Ele já chegava rasgando o verbo. Ou você se arrepende, ou você não se arrepende. Ou você deixa da tua maldade, ou você vai continuar com a tua maldade. Mas não vai ser aqui não. Vou dizer, vai ser lá no inferno, porque a maldade está no inferno. Porque senão a Bíblia seria mentirosa.
porque ele diz assim, olha, arrependei-vos do seu pecado. Cambada de... Aleluia, por quê? Eu quero entender, pastor Júlio. Porque, aleluia, o que aqueles homens estavam fazendo e falando não era de agrado a Deus. Era contra a vontade, aleluia, de Deus. Aleluia, mas eu vou dizer aqui porque eu sou homem de Deus e não tenho medo de dizer. Aleluia, será que eu e você estamos agindo e fazendo da maneira correta a vontade de Deus? É, meu Deus. Aleluia, porque se você analisar aqui, pastor, você olhar, João Batista ele não veio, está entendendo, bancando o cara, mas ele veio para anunciar. Aleluia. Aleluia, mas ele veio para anunciar. Glória a Deus. Imagine aqui, pastor, se ele viesse fazendo carinho. Edson, é o seguinte, haja certo, porque senão você não vai ver ele. Você não vai entrar pelo caminho, não. Não, irmão. Não. Qual é o... Eu vou dizer. Qual é o pai que vê o filho fazendo a coisa errada? Vai alisar. Aleluia. Qual é, Mauro? Aleluia. O pai que vê o filho fazendo a coisa errada, que vai lá alisar. Como assim? Ah, inocente. Você não teve culpa. É, Deus. Aleluia, mas eu quero dizer para você também, ó, você tem, aleluia, duas pessoas. Você tem Deus que te instrui para fazer o bem e você tem o diabo que te instrui para fazer o mal. Verdade. Aleluia, e João ele não veio para fazer o mal. João não veio para ferir, para machucar. João ele veio para anunciar a verdade. Aleluia, porque a verdade estava a caminho. Aleluia. Aleluia, tanto é que a diferença de João na idade para Jesus era de 6 meses. Aleluia, está entendendo? Aleluia, João ele já estava saindo. Aleluia, e fazendo o querer e a vontade de Deus. Aleluia, Deus. Entenda, João ele já estava a caminho para fazer a vontade e o querer de Deus. Aleluia. Eu sou servo de Deus. Eu sigo a Deus. A quem é que eu tenho que fazer a primeira vontade? Aleluia, eu tenho que fazer primeiro aquilo que Deus me ordenou a fazer. Deus ele disse o quê? Ide, Aleluia. pregai, anunciai o meu evangelho a toda criatura. E em meu nome fazei-vos novos discípulos. Aí depois ele disse, depois que você fizer isso, que ele entrar para dentro, aí então você vai batizar ele em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, entenda bem, primeiro, aleluia, tem que vir alguém te preparar. É. Primeiro tem que vir alguém te instruir, te mostrar, aleluia, a verdade, para que você não caia no engano da mentira. Aleluia. Aleluia, se eu como pastor não te instruir da maneira certa, vai você para o céu e eu vou para o... Porque você está me seguindo? Não, porque você está indo pela minha voz, pela minha orientação. É, Deus. Aleluia, então João ele não veio para mentir, evangelista Marcos. João ele não veio para, ó, hoje é só filé, hoje é só alcatra, não, contra filé, não. Ele disse, olha, hoje tem tutano, querido. Aleluia. Hoje tem pirão de osso, se vira. Aleluia, se vira. Aleluia, hoje o caldo é grosso, ou você bebe ele, ou você fica com fome, porque não vai ter outra comida para você, enquanto você não comer esse mocotó. Peraí, primeiro você vai ter que me ouvir, primeiro você vai ter que se arrepender, porque se você não fizer isso, a graça que está a caminho não vai servir para você. Aleluia, Deus. Aleluia. Porque já foi dito aqui, não foi? Pela Tati, o pastor também fez essa mesma colocação, né? Nessa mesma audição que a gente ouviu de que
A primeira coisa é a dúvida, é a incerteza. Tipo assim, pastor, Deus te levanta e manda vir até a minha direção e falar comigo. Mas aí eu, como pastor, eu fico naquela, será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo? Será que é Deus mesmo que está falando? Aleluia, louvado seja Deus. Entenda bem uma coisa. Eu quero dizer para você que se João ele tivesse vindo para falar a mentira, aleluia, Deus teria feito, aleluia, ele nascer, aleluia, para pregar a mentira, sendo que já tinha o pai da mentira rodeando, aleluia, pela terra. É Deus. Por que mais um? Você já tem um bocado. Aí João está lá no cárcere, está ali pensando, eu não posso ir lá, agora eu não posso. É igual o Josué, né, em Caleb. Fala o seguinte, manda lá o espia para ver como que é a terra. Se a terra é boa, se não é, se ela é fértil, se não é. É, Jesus. Aleluia, a palavra quando ela é dura, ela é desse jeito, irmão. Aleluia, então ele escolhe 2 dos seus homens e diz assim, vai até lá e dá uma fiscalizada, dá uma bisoiadinha lá, vê como que é. Aí os 2 vão lá. Sabe por que 2? Que é para não ter mentira, porque se for um só vai ser chamado de mentiroso. Ninguém vai acreditar nele. Aleluia, agora eu quero que você pegue isso. Por que é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo? Eita Deus! Aleluia, por que aleluia, teve que aparecer a primeira existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aleluia, Deus! Aleluia, louvado seja Deus. Pega aí. Se as pessoas não estavam acreditando no Pai, em Deus, muito menos no Espírito Santo, que ele já existia, como que eles iam acreditar no Filho se não tivesse alguém que viesse e convencesse a eles de que eles estavam fazendo era tudo errado? Aleluia, Deus! Agora eu quero pegar aqui, pastor. Missionária Vanessa, eu quero dizer assim, como que eu iria passar pela porta se dentro da porta só existisse mentira? É Deus! Como? Mauro, se eu só viver de mentira, aquele pastor mascarado, aleluia, que fosse para onde dizer assim, não pode ir lá, Mauro, que lá é liberado, o que você quiser fazer, você faz. Aí quando você entrasse da porta, tinha um outro pastor aqui abençoado, que ia dizer assim, quem foi que te instruiu que tudo que você podia fazer é certo? Aí agora ele vai pegar você, vai te trazer, aleluia, para a verdade, vai te trazer para a palavra. Aí você vai dizer, interessante, o pastor Nelson não tinha me falado isso. Sabe qual vai ser o pensamento? Deus está mandando dizer, pastor. Sabe qual vai ser o pensamento dele? Que todo crente ou todo pastor é igual, falso e mentiroso. Aleluia, então eles chegam, eles veem Jesus, aleluia, ali instruído. Quando Jesus termina, eu acredito, tá bom? Eu acho que pelo menos educação eles tinham. Nós estamos aqui enviados de João Batista. E ele manda te perguntar. Ele manda te fazer uma pergunta. E essa pergunta eu faço para mim e para você agora. Você está satisfeito ou você está insatisfeito com o Deus que você serve? Aleluia! Meu Deus da glória! Aleluia! Vou simplificar o negócio. Você está satisfeito ou insatisfeito? Aleluia! Com o sacrifício de Jesus na cruz por mim e por você. Porque tem pessoas que vêm, mas se sentem enganadas. Aleluia, achando que Jesus é Denorex, né? Parece, mas não é. Mas aí eu volto lá atrás, pastor. Aonde Jó, depois do vendaval, depois de perder tudo, ele chega para Deus, direto para Deus. Ele não chega para o homem não, dizendo
ó, legal? Como você está agora? Ele fala, rapaz, enquanto eu estava só ouvindo falar de você, eu estava mais ou menos. Mas agora que eu sei quem tu é, eu estou, ó. Aleluia. Deus. Aleluia, porque uma coisa é você ouvir falar, e outra coisa é você ver ele agir. É você ver ele trabalhar. Aleluia, que jeito. Aleluia, louvado seja Deus enviando este. Aleluia, depois de João. Porque João, quando estava batizando o povo, dizia assim, olha, eu vos batizo pelo arrependimento, mas tem um após mim que vos batizará com o Espírito Santo. Aleluia, e fogo. Louvado seja Deus. Aleluia, para que não ficasse na palavra de João. Aleluia, quando João ele vê o mestre, ele diz, olha, está vendo? Lá vem ele. Lá vem ele quem? Aquele que eu vos falei. Aleluia. Aleluia, aquele que eu sempre falava para vocês, agora chegou a hora de eu apresentar ele para vocês. Sabe quem é esse? Jesus, o Messias, o enviado de Deus. Aleluia, aquele que foi prometido. Aleluia, que daria a tua vida. Aleluia, por amor a mim e por amor a você. É esse, aleluia, que está aí. Eu quero dizer para você uma coisa, aleluia. Se você não acreditar, aleluia, ou se você não acredita na existência dele, então por favor, não perca mais o teu tempo. É Deus. Porque se você está vivo, se eu estou vivo, se nós estamos de pé, se nós estamos, aleluia, com saúde, vivo, respirando, foi porque o diagnóstico do médico estava errado. Foi porque o diagnóstico do médico estava errado. Não, querido. Engano de quem fala isso. Se nós estamos aqui de pé, vivos, respirando, é porque essa foi a vontade de Deus. Aleluia. Porque ele disse assim, eu vou preparar você. Vou falar na minha língua aqui, que eu sou meio doido, seu cabecinha de vento. Vou Aleluia. preparar você. Você só me chama. Vou preparar você. E quando você estiver preparado, ai de você, se não abrir a boca para falar aquilo que eu estou mandando você falar. Aleluia, Deus, ele não deixa a gente ir falar com alguém ou fazer alguma coisa, evangelista, se não for primeiro pela vontade dele, se não for pelo querer dele, Da maneira Deus. aleluia, se não for da maneira dele. Porque se eu for do meu jeito, se eu for do meu querer, da minha vontade, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Aleluia. Então João, ele anunciou, ele apresentou. Aleluia, quando Jesus se aproxima diante dele, aleluia, o que é que Jesus fala para ele? Eu estou aqui, João, para ser batizado por você. João, ele cai, aleluia, em uma situação que ele diz, não, o papel está invertido. O papel está invertido, é o contrário, o Senhor que tem que me batizar. Aí ele vai e responde para João, fala, João, se isso não for feito, significa que a palavra do meu pai é contraditória, significa que a palavra do meu pai é falsa, significa que ela é mentirosa. Aleluia, louvado seja Deus, e para isso é necessário acontecer. Aleluia. E quando, aleluia, Jesus está sendo batizado por João Batista, vem o Espírito de Deus. Aleluia, qual é o Espírito que habita em você? Aleluia. Qual é o Espírito que está dentro de você? Glória a Deus. Glória a Qual é o Deus. Espírito que move você? Qual é o Espírito, aleluia, que faz com que você, aleluia, pense antes de fazer qualquer coisa que vai te ferir e que vai ferir ele também? Meu Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Se Jesus batizasse a João, significa que seria inverso.
Aleluia, não iria concretizar a palavra de Deus. Aleluia, na vida dele. Aleluia, então entenda aí, assim como eu também preciso entender. Aleluia, como Paulo disse, ei, agora chega. Como? Não vivo mais eu. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Pega aí comigo. Aleluia. Aleluia. O que é que ele disse, pastor Júlio? Agora chega. Não vivo mais eu. Aí ele está dizendo, mas Cristo agora vive em mim. Aleluia. Aleluia. Tipo dizendo, eu não estou aqui mais para fazer a minha vontade. Não estou aqui mais para fazer o meu querer. Não estou mais aqui para fazer aquilo que eu quero. Aleluia. Por quê? Aleluia. Quando eu fazia isso, é porque eu era dono de mim. Mas agora eu tenho que parar de fazer. Porque eu tenho um dono que dirige a mim. Louvado seja Aleluia, Deus. Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. E aí o Espírito Santo de Deus desce. Santo Deus. Aleluia. E eu acredito que quando aquele Espírito desce, Jesus ele tem um renovo tão grande. Aleluia. Que ele disse, agora eu entendi que essa é a minha hora. Aleluia. É tipo ele dizendo assim, João, até aqui tu fez. Daqui para frente agora quem faz sou eu. Aleluia. Aleluia, você não está entendendo aí, eu quero que você entenda. Aleluia, se até ontem você fazia aquilo que você queria fazer, eu quero te dizer uma coisa, a partir de agora você tem que parar e deixar Deus fazer por você, porque senão as coisas nunca irão dar certo. Aleluia, Deus. Obrigado, Deus. Esse negócio de bate no peito, quem manda em mim sou eu. Eita, Jesus fiel. Aleluia. Se você mandasse em você, você não estava nem vivo mais. Que nada, a vontade é minha. Se a vontade fosse tua, nem vivo tu estaria mais. Dessa maneira, Deus. Aleluia. Eu gostaria que a gente pudesse, sabe, entender mais a vontade de Deus. Aleluia. Porque não é só palavra, mas é ação, é atitude. Aleluia, é promessa e cumprimento de promessa. Aleluia. É palavra, aleluia, e cumprimento de palavra. Aleluia, louvado. Por quê, irmão? Aleluia, João vem fazendo uma coisa e Jesus veio para fazer outra coisa. João veio para fazer o possível do natural. Jesus veio para fazer o sobrenatural. Aleluia. Peraí. Glória a Deus. Vamos entender aqui, pastor. Você ouviu a Bíblia aqui dizer que João curou alguém? Você já viu aí, pastor? A Bíblia dizer que João ele libertou alguém? Você já viu dizer aí que João ele ressuscitou alguém? Não. Porque senão, quando ele foi degolado, ele ressurgiria com a sua cabeça no lugar. Mas o papel de João já tinha concretizado, já estava perto, aliás, de se concretizar. Aí João, na tua incerteza, na tua dúvida, ele diz, ó, eu ouvi aí que Jesus está por aí. Mas vai fazer o seguinte, vai lá confirmar. Aleluia, louvado seja Deus, espera aí, querido. Aleluia. Vai lá confirmar. Como se Jesus tivesse alguma obrigação de provar para nós que Ele é Jesus. Eita, Deus. Prova para mim, irmão, que Jesus te deu um carro zero. Só uma colocação. Aí Mauro olhar para mim e falar assim, pastor, eu não vou provar para você que Deus me deu um carro zero, não, porque eu não tenho que provar para você, não. Mas eu vou provar uma coisa para você. Que se eu continuar provando e aceitar sendo aprovado por Deus, eu vou te provar que eu tenho a salvação eterna. Aleluia. Uma coisa, pastor, é as pessoas querem que a gente prova.
Pastor Marcos, tu já bebeu. Quando você deu a primeira golada, você provou, você gostou? Você gostou? Foi paixão pela primeira vista? Misericórdia. Mas você já viu alguém que põe na boca, que ama, assim, apaixona de primeira? Não, primeiro vem a ânsia, primeiro vem a cara feia, né? Primeiro vem aquela incerteza. Mas o danadinho é teimoso, ele vai e fala, vou na segunda vez. Se eu gostar, se você gostar, já era. Aleluia, alguém pode ter apresentado a Jesus para você e de primeira instância você não aceitar. Aleluia, mas depois as dores, os sofrimentos, aleluia, as calúnias, as coisas que você ouviu e que fizeram para você, aleluia, fez com que você voltasse e experimentasse Jesus mais uma vez e gostasse dele, se apaixonasse por ele e ficasse com ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Deus. Eu queria entender. Aleluia, porque tem gente que vira as costas para Jesus e fala que é ele que virou as costas para ele. Aleluia, eu gostaria, pastor Renata, de entender. Rapaz, eu não tinha nada, hoje eu tenho vida. Pastor Júlio, eu não era nada, hoje eu sou alguém. Aleluia, Deus. Aleluia, eu era desprezado, hoje eu sou amado. Aleluia, hoje eu sou querido. Não sei se por você, mas pelo menos pela minha família eu sou. E por Deus, em primeiro lugar. Aí agora eu vou fazer uma pergunta aqui. É como muita gente fala, o que ele tem a ver ou tinha a ver com o teu problema? O que ele tem a ver com o teu problema? Aí eu vou te perguntar mais uma vez, só mais uma perguntinha, dizendo assim: quem é o causador do teu problema? É o diabo. Peraí, rapaz, o diabo não age se você não der brecha para ele. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele foi no inferno, aleluia, tomou a chave, aleluia, do diabo e também da morte. Quem é que tem poder sobre a tua vida, querido? É, meu Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu fico pensando, que amor é esse? Aleluia, é tão grande que ele sentiu por nós Aleluia. É, Deus. e que ainda sente. Porque você lembra quando Noé estava na arca com a tua família e os animais, a quais passaram-se 40 dias, 40 noites de chuva, dilúvio, e Deus está sossegado, Deus está na dele. Deus está tranquilo, porque Deus não faz nada de errado, quem faz de errado somos nós. Aleluia, mas só que Deus, ele não é como o homem, que esquece daquilo que fala, que esquece daquilo que promete. Deus, quando ele promete, ele cumpre. Aleluia, Deus, quando ele fala, ele faz acontecer. Aleluia, por quê? Ele vem e fala assim: eita, peraí, pastor Júlio, isso na minha concepção, tá bom? Uma heresia, isso é na minha concepção. Acredito que um anjo encosta do lado dele e fala assim: Senhor, está tudo bem? O senhor não está esquecendo de nada, não? Aí ele para, ele fala: ei, rapaz, eu sou Deus. Eu não posso esquecer da aliança que eu fiz com o homem. Aleluia. Noé, com a tua família e os animais que eu pedi para ele separar, estão lá na água, estão lá na arca. Eita, peraí, deixa eu abaixar a água. Aleluia, deixa eu colocar eles, aleluia, em terra firme. Aleluia, o que Deus está dizendo para você é isso, irmão. Para, você já andou em muito dilúvio. Aleluia, você já andou em muitas águas. Aleluia, e agora Deus vai te tirar do dilúvio, Deus te tira das águas, te coloca em chão firme, em terra firme, para você pisar firme, e você ainda está molejando, querido. É, Deus. Aleluia, entenda bem uma coisa aí.
E fala isso para João. O que vocês ouviram, que eu vim para fazer cego chegar, para fazer surdo ouvir, Aleluia. para fazer mudo falar, para fazer coxo andar e para fazer morto reviver. Aleluia, louvado seja Deus. Para! Aleluia, pastor Marcos, nós não estávamos mortos? Ou não? Não, eu estava respirando, eu estava correndo, eu estava brincando, mas você estava morto. Aleluia, porque a vida que você achava que estava vivendo não era e não é a vida que Deus quer para você. A vida que Deus quer para você é outra vida, querido. É uma vida, aleluia, que tem sem vento, tem tempestade, tem furacão, tem terremoto, tem tempestade de areia, tem avião caindo, tem prédio caindo, tem terra tremendo, mas olha para você. Aleluia. Quem é que faz isso? Eu. Pastor Júnior, não se preocupa não. Amanhã eu vou lá no banco, já vou começar com essa mentira, que amanhã é domingo. E vou depositar 100 mil na tua conta. Mas como? Se por Pix o máximo que você faz é 1.000. Já começa a mentira aí. Agora eu quero ver Deus falar. E Ele não fazer, de alguma maneira, de alguma forma, isso acontecer na tua vida. É Deus. Agora, pastor, isso não vai acontecer se eu deixar de ser espiritual com Deus e ser só materialista, só pensar no material. Sem ter nada, sem tá duro, sem uma moeda no bolso. Já é egoísta, imagine se tiver 100 mil na conta. Ô pastor, peraí, você está pegando? Não, peraí. Jesus olha para aquele jovem e diz assim: ei, veja lá. E reparte, ele falou: você é louco, rapaz. Parece até que ele tinha intimidade com ele. Vou fazer o que? O Marcos não fez nada, rapaz. Não trabalhou para mim, eu vou pagar ele para quê? Não foi lá cuidar do meu gado, não foi lá cuidar das minhas terras. Eu vou vender e vou dar para ele. Sai fora, rapaz. Ele tem que trabalhar. Aleluia. Aí Jesus disse: peraí, rapaz, mas se você conhece os mandamentos? Ele disse: conheço e pratico todos, porque cresci ouvindo do meu pai, e até hoje eu ainda guardo. Jesus ele fala assim: então, peraí, vamos ver se você guarda de verdade. Vou arrumar um agora. Aleluia. Aleluia, está entendendo? Mauro, vende o seu golfe, não sei quanto vale, não interessa, e põe na minha conta. Você vai fazer isso? Isso é verdadeiro. Você vai fazer? Não vai. Aleluia, não vai, irmão. Aleluia. O pastor ele pegou a respeito da oferta, né? Porque lembra lá que veio lá o homem tudo na grife, tudo bonitão, tudo lindo. Quando chegou na boca do trem ali, já puxou logo a pacoteira que não ia fazer falta para ele, colocou lá dentro e saiu: eu posso, você não pode. Aí veio aquela coitadinha, posso dizer assim, que não tinha nada. Trabalhou um dia. Há uns anos atrás aí eu ouvi que o denário naquela época não chegava nem a 20 centavos. Era equivalente a uns 15 centavos mais ou menos. Ela trabalhou e ela não mediu esforço. Aleluia. Ela disse: eu vou levar e vou dar, porque o que Ele me deu é maior do que isso. Aleluia. Você não entendeu? O que é que Ele deu que é maior do que isso? O seu filho unigênito, para ser chicoteado, para ser coroado, aleluia, e ser pendurado na cruz do Calvário e derramar o teu sangue puro. Aleluia. Tem dinheiro que vale isso? Aí eu vou perguntar agora para você aqui: qual é o preço da tua salvação? É Deus. Aleluia, qual é o preço da tua salvação, querido? Se você conseguir colocar um preço nela, porque Jesus não colocou o preço.
Porque ele disse: eu vim para que a vontade do meu Pai seja feita. Eu vim para que a vontade do meu Pai seja cumprida. Eu vim, aleluia, porque ainda que fosse contra a minha vontade, mas a minha vontade não vale nada. O que vale é a vontade dele. Aleluia. Aleluia. E ele vai lá, fala para João. E eles vão. E eles falam para João: ó, se esse aí não for o Messias que nós estamos esperando, não tem outro. Se tiver outro, é genérico, é falso. Porque ele vai dizer: olha, antes de mim não houve, e jamais haverá um Deus grande, forte e poderoso e tremendo. Ele vai dizer assim: olha, eu não precisei ser formado por ninguém. Eu mesmo me formei. Eu mesmo me criei. Eu mesmo me fiz. Aleluia a Deus. Aleluia. E ele vai e manda dar esse recado. Vai lá e diga para ele. É tipo assim, lembrando de que João só podia fazer aquilo que era natural. Aleluia, dizendo assim, tipo assim: Marcos, vou te usar porque eu te amo. Faz porque eu não vou fazer por você. Bote a mão porque eu não vou pôr a mão por você. A hora que tiver difícil, a hora que você gritar socorro, me ajude, aí eu entro. Aleluia. Eu acho, vou falar, irmão, eu como crente, não vou dizer como pastor, eu como crente, tem hora que eu acho uma dificuldade tão grande em mim, e o negócio é tão fácil de eu resolver, e eu fico colocando barreira. Aleluia. Jesus, ele disse assim: João, já fez? Já vai lá, fala para ele que esse que fala com você é aquele que tem poder. Aleluia, sobre a morte. É aquele que tem poder sobre a enfermidade. Aleluia, vai lá e fala para ele que esse que está aqui, aleluia, é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que transforma, é aquele que muda a história, é aquele que muda cativeiro, é aquele que muda a vida, é aquele, aleluia, que dá vida para aquele que não tem vida. Diga a ele, se ele estiver esperando o outro, então ele está enganado. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Glória. Aí nós vamos pegar, posso pegar essa brechinha aqui, pastor? Posso? O cidadão lá faleceu, não foi? 9 dias lá embalsamado, para o povo ficar aí lá, idolatrar ele, não é? 9 dias. Que número, pastor Evanilson, de papa que ele foi? Hã? A Bíblia não vai dizer lá no livro de Apocalipse que era 7? Esse aí foi o 7º papa. Aí vai dizer que o 8º agora, ele vai ser o genérico. Ele vai querer ser o imitador de Cristo. Ele vai querer fazer os sinais e maravilhas, aleluia, que Cristo fez. Aleluia, ele vai querer mostrar aquilo que ele não é. Mas só que tem um tempo para ele fazer isso. Depois ele vai desaparecer. Depois ele vai sumir. Aleluia, pare e pense aí. Aleluia, quanto tempo, aleluia, o adversário, a Bíblia diz que ele iria reinar por sobre a terra. Aleluia, louvado seja Ele. Para aí, irmão, vem comigo aqui, aleluia. O que João estava anunciando não era um falso Cristo, não era um anticristo, mas era um Cristo real e verdadeiro. Aleluia. Aleluia. Pastor Evanilson, os judeus ficavam lá: não, para. Esse é o Messias? Nem aqui e nem na China. Aí eu quero lembrar você, lembra quando Jesus ele vem, como disse em Mateus, talvez você não fale a memória, na entrada triunfal de Jesus.
Pastor Júlio, prepara lá o caminho, porque está vindo o príncipe, está vindo o rei. Aleluia. Quando eles olham, hoje tem limusine que não tem nem tamanho, né? Parece uma carreta. Quando você olha para um trem daquela, você fala assim, rapaz, está vindo o homem mais importante. Está vindo o líder aí do nosso país. Aí quando eles olham, eles dizem, espera aí, vamos preparar aqui o trem, porque ele não pode andar em qualquer caminho. Ele não pode pisar em qualquer terra. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você com isso que você não é qualquer um, você não é qualquer terra, querido. Você é uma terra, aleluia, que é fúrtil. Você é uma terra que, se ele plantar, ele tem certeza de que, aleluia, vai crescer, que vai nascer. Aleluia. Aleluia, quando eles olham, Jesus está vindo aonde? Cima de um jumento. É duro, não é, irmão? Você está esperando a pastora, não exemplo aqui, vou pegar tudo. No dia do seu casamento, da época, você estava esperando uma limusine, aí vem lá um pocotó. Você vai falar, meu Deus do céu, aonde que eu fui colocar o meu burro? Não tem só para aí, não. Aleluia! Eles olham e ficam esperando um homem coroado, todo cheio de pampulha, todo... Quando eles olham, eles se decepcionam. Ele fala, não é esse não, é o próximo. O que é, irmãos, um alerta para a nossa vida? Quem é que nós estamos esperando? É Deus. Aleluia, irmão, se a Bíblia diz que ele já veio, porque ele nasceu. O profeta messiânico Isaías disse, olha, o Messias, o prometido, ele virá. Aleluia, passou um tempo, Deus escolhe quem? Uma mulher ou uma moça que nunca tinha se deitado com homem nenhum e faz com que gere um filho dentro da barriga dela. Primeiro, ele nasce da pureza e não do pecado. Aleluia, ele cresce e ele se mistura, mas ele não faz a mesma coisa que o pecador faz. É, meu Deus. Ele era diferente. Aleluia, ele não se parecia ou ele não se mostrava diferente, mas ele era diferente. Aleluia. Aleluia, porque ninguém via ele contar piada. Ninguém via ele ficar falando mal dos outros. Ninguém via ele falando, aleluia, da vida alheia. Não. Aleluia, quando ele ia falar com a multidão, era assim, ó. João veio e preparou o caminho. E o caminho está aqui. Vocês querem andar por este caminho? Aleluia, está dizendo assim, olha, está vendo aquela graça que foi prometida? Que a graça é o favor que você não merecia, mas Deus achou graça e te enviou a graça. Aleluia, louvado seja Deus. Então ele nasceu, querido. Ele cresceu, evangelista Marcos. Aleluia, ele falou assim, olha, vocês estão tramando contra mim, não tem problema não. Pode tramar. Pode até matar. Mas eu vos afirmo, né? Quem é que afirma alguma coisa para você? Se não for Deus. Quem é que promete alguma coisa para você e cumpre se não for Deus? Quem é que faz alguma coisa? Eu vou dizer aqui de verdade. Irmã, você espera alguma coisa dali? Espera. Vai falar que ele nunca falhou, não. Não pode mentir não, porque mentiroso vai dar no céu. Não é, é só. Entendeu? Porque eu amo vocês. Eu conheço vocês, então eu amo vocês. Eu sei que você, como eu, às vezes promete e falha com a promessa. Para você não falar que eu estou expondo ele, eu estou me expondo também. Aleluia, por quê? Aleluia, porque muitas das vezes falta em nós palavra. Aleluia. Não estou falando porque eu quero falar, não estou falando porque, aleluia, é um preço muito alto se eu falar aquilo que Deus não está falando. Aleluia, louvado seja, porque para o homem prometer é fácil, agora para cumprir é difícil. É
Deus ele vem e cumpre. Pastor, na minha vida não aconteceu ainda, irmão. Não espera chegar ao final do ano, não. Já faça aí um exame de... Como é que é? Fala no final do ano. Retrospectiva, é isso? Já faça uma retrospectiva a partir de agora. Não espera chegar no final do ano para ver como que foi o seu de janeiro até... A expectativa, parece que a retrospectiva nossa parece que nada de bom aconteceu na nossa vida. Parece que só aconteceu desgraça, parece que só aconteceu coisa ruim. Então tua mulher é coisa ruim, porque ela apareceu para você? Você casou com ela? Não é isso. Então Deus não fez nada para você. Quantos você tem? Aí, tá vendo? Então Deus não fez nada. Né, pastor Marcos? Deus não fez nada então. Deus ele mentiu. Aleluia, Deus ele mentiu. Quer dizer que Deus ele não falou. Aleluia, lá. Aleluia, para Abraão queria constituir uma família na vida de Abraão. Quer dizer que Deus mentiu. Quer dizer que Deus ele não fez cumprir. Quer dizer então que até hoje você está vindo para a igreja e Deus não fez absolutamente nada para você. Para. Ei, para. Aleluia, entenda bem. Ele vai e ele vê. Aleluia, e ele escuta. E aí, João ele não viu. Mas os mensageiros que ele enviou, aleluia, foi lá e confirmou. Aleluia, disse, olha, esse é, aleluia, o verdadeiro Messias. Aleluia, o aguardado. Porque até hoje nós não tínhamos visto sinais ao qual ele mostrou para nós. Aleluia. Eu vou fechar minha Bíblia. E eu quero dizer para você uma coisa. Para de mentir para você. Para de enganar você. Ei, pastor, peraí. Não. Porque a gente mente para nós, sabe por quê? Amanhã eu estou lá no pastor Edson. Aí chega amanhã, eu não estou. Eu menti para mim e menti para... Aleluia, eu menti para mim e menti para ele. Aleluia, uma que eu não vou estar aqui amanhã porque eu vou em outra igreja amanhã à noite, pastor, que eu vou ministrar. Aleluia, louco foi quem me convidou para ministrar. Aleluia, mas ele é louco igual eu também. Aleluia, veio do mesmo barco. A gente mente pra gente, cara. A gente engana a gente. Aleluia. Estou dizendo porque isso é verídico, é verdadeiro, isso é real, é o que Deus fala. Aleluia ou não? Aleluia, louvado seja. Talvez alguém estava esperando um Cristo multimilionário, multi-rico, que vai me dar casas, fazendas, vai me dar carros, vai me dar salários ótimos, empresas boas. Mas aí eu te pergunto, o que é que ele prometeu para nós? É, Deus. O que é, pastor, que ele prometeu para nós? Por quê? Aleluia, quando ele se apresenta aos discípulos, eu vou terminar ele diz assim, olha, calma aí, aquieta o teu coração. Não precisa ficar apavorado, não. Eu vou. Mas eu vos afirmo e garanto a você que quando eu for e eu voltar, eu vou levar vocês para que estejam junto comigo aonde eu estiver. Aleluia! Aleluia, não disse assim, ó, não se preocupa não, que eu vou te dar uma concessionária de carro, eu vou te dar uma imobiliária, com um bocado de casa para você alugar, eu vou te... Não, irmão, não, para. Aleluia, ele disse lá para Josué, ele disse, ó, meu é o ouro, minha é a prata. Mas ele não falou assim, eu vou te dar o ouro, eu vou te dar a prata. Aleluia, porque Jesus, quando ele veio, ele disse aos seus discípulos oferecendo o quê? Ele dizia, vou te oferecer dor e aflição. Peraí, pastor, você está louco, tá maluco? Ele disse, não, no mundo tereis aflições. Mas ele olha para ele e diz assim,
Não desanimem. Não desanimem. Por que ele quer dizer isso? Porque a aflição não mata. A dor não mata, a lágrima não mata. É Deus. Aleluia, a dor, ela não tira ninguém da presença de Deus, não, querido. Aleluia, o sofrimento, a prova, ela não tira ninguém da presença de Deus, não, querido. Aleluia. Eu acredito que ela faz é com que ele chegue mais perto e fique mais coladinho com Deus. Porque ele sabe que aquela prova vai passar. Ele sabe que aquela luta vai passar. Ele sabe que tudo que tem nessa vida um dia vai passar. E para onde ele irá? Não foi o que Pedro disse? Ei, Senhor, tuas palavras parecem que são pesadas. O que é que ele responde para ele? Fala o seguinte: está difícil para você? Ó, não aguentar ouvir a verdade não, e ó, vai com eles. Aleluia. Porque se a verdade te matar, por que então você está vivo até hoje? E ele olha para Jesus e diz: espera aí, mestre, para onde iremos nós? Olha só. Quando você sair daqui, igual o pastor mora na Praia Grande, qual é o seu desejo, pastor? Sair daqui, não é ir para tua casa? Não é encontrar teu lar, tua família? Não é encontrar tudo que você deixou lá? E qual é a maior vontade de Deus para com nós que somos seus filhos? É que nenhum de nós nos percamos. Aleluia, porque naquele dia, aleluia, eu acredito que vai ser um prazer grande para ele olhar e dizer: ei, eu falei para anunciar a você, e você recebeu, você aceitou, pois então aqui está o teu galardão. Senta aqui e vem cear comigo. Esse é o prazer de Deus, é ver nós com ele até o fim. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que quer desistir? Meu Deus, é sério. Não, irmão, dessa risada não. Misericórdia, vai estar indo no pode nem brincar aqui, pastor, também tem que ser sério. Vou levar pra cá. Pode mudar o nome? Edson, Nelson. Não, então Edson e Nelson, é só tirar o L. O meio dele. É nada, é dele, irmão. Vou levar pra casa e vou lavar para devolver pra ele. Amém, queridos? Amém. Por aqui. A pastora falou para mim até meia-noite, mas eu não vou, eu sou obediente. Amém? Amém, irmão? Amém. Eu sei que você está com sono, cansado. Não é amanhã, é domingo, eu vou trabalhar. A Tati vai descansar, porque salão não é domingo nem de segunda, só de terça, quarta, quinta e sábado. Amém, queridos? Amém. Brincadeira à parte. Mas a realidade é essa. Fique no teu lugar, que é junto de Deus. Fique no teu lugar, que é ao lado de Deus. Porque quem tem salvação para você não sou eu. Quem tem vida para você não sou eu. Quem tem saúde para você não sou eu. Aleluia, quem tem promessa de vida eterna para você não sou eu. Aleluia. Simplesmente alguém foi e lhe mostrou o caminho, ensinando a verdadeira palavra. Porque amanhã, ou no dia do grande juízo, você não vai poder dizer que você não foi instruído. É Deus. Você não vai poder dizer que ninguém te ensinou. Você não vai poder dizer que ninguém falou para você que o que você estava fazendo era errado. Mas aquele pastor barbudinho lá, sabe o nome dele lá? Que parece com Edson, mas não é Edson, é Nelson. Ele falou tão duro lá, rapaz, que quase me matou. Aí ele vai olhar para você e vai falar assim: você já estava quase morto. A palavra chegou e te deu vida. Aleluia. Amém? Amém. Eu agradeço essa oportunidade, pastor, pastora. Aleluia, eu acredito que os irmãos que são daqui já estão acostumados comigo, né? Se não tiver, não posso fazer nada, né? Aleluia, amém? Eu só quero dizer uma coisa para você. Pastor Ed sabe, os irmãos me conhecem, sempre ministrei assim e sempre vou ministrar assim. Eu não vou mudar para massagear o teu ego. Aleluia. Se você não quiser me convidar para ir na tua igreja, não tem problema não. Eu fico na minha casa pregando para a minha família. Aleluia, Deus. Porque a prioridade é... A prioridade é... A Bíblia diz: Deus,
família e igreja. Tem Deus que está priorizando a família, esquecendo a Deus e não aparece mais na igreja. Não faça isso não. Isso é uma orientação de Deus, tá bom? Não é nem de pastor. É uma orientação de Deus para você. Está difícil? Dá glória. Está doendo? Dá glória. Aleluia. Está machucando? Dá glória. Está perdendo? Dá glória. Porque você pode perder aqui, mas com certeza lá no céu você só tem a ganhar. Aleluia. Aleluia, não deixe de dar glória aqui, não deixe de dar aleluia aqui. Aleluia, porque aqui, querido, sabe o que é aqui? Aqui é ensaio. Eu estou ensaiando para pregar, porque eu sei que naquele dia eu não vou pregar mesmo. Aleluia, está entendendo, irmão? Aleluia, Deus. Faça o que você tem que fazer de bom agora, enquanto você está respirando. Porque depois que o fôlegozinho de vida for tirado, ainda que você quisesse fazer, você já não vai poder fazer mais. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Pastor, obrigado. Em nome de Jesus, amém? Estou aqui para apanhar, para bater.